nas horas mais difíceis de nossas vidas. Tendemos a pensar em nossas decisões de vida mais importantes, como quando e com quem se casar, que escola frequentar, que carreira seguir e onde morar. A morte não é algo que gostamos de pensar. No entanto, a morte é um fato da vida. Escolher como organizar o nosso corpo quando morremos é uma decisão importante, que não pode ser ignorada. As implicações de nossas escolhas afetam nossa família, meio ambiente e eternidade. Simplificando, o que é feito ao nosso corpo não pode ser desfeito. A cremação é um dos procedimentos funerários mais antigos que o homem pratica. Pelo mundo, sempre foi considerado um dos processos mais comuns, por se tratar de uma prática muito higiênica. Algumas civilizações, desde 1000 anos antes de Cristo, já usavam essa prática como ritual fúnebre. Os gregos e posteriormente também os romanos praticavam o processo de cremação em seus mortos. O significado da cremação já naquela época era um gesto importante de oferecer um destino digno aos mortos. A prática da cremação tornou-se tão comum quanto o enterro tradicional nos Estados Unidos. Na verdade, hoje, mais da metade dos americanos escolhem a cremação. Em 2035, estima-se que esse número chegará a 78%. As regras por lá dependem muito de cada região. Já aqui no Brasil, para poder fazer a cremação, é necessário que a pessoa registre em cartório o desejo de ser cremado. Mas caso a declaração não tenha sido feita, a cremação poderá ser realizada mediante autorização de um parente de primeiro grau, na ordem sucessória. Cônjuge, ascendentes, descendentes e irmãos maiores de 18 anos, com a presença de 2 testemunhas, e assim conseguir realizar o desejo do ente querido e efetuar a cremação. Mas é muito importante deixar claro que em qualquer um dos casos é obrigatória a assinatura de 2 médicos na declaração de óbito para realizar a cremação. É bastante comum que antes da cremação a família realize uma pequena cerimônia de despedida. Feito isso, vamos para a cremação. Antes de todo o processo de cremação ser iniciado, o corpo passa por uma preparação. Neste momento, todos os objetos metálicos são retirados do corpo, como placas de metal ou pinos, uma vez que esses materiais não são inflamáveis. Um ponto muito importante de ser destacado é o caso de pessoas que tenham marca-passo. Sob nenhuma hipótese, um corpo pode ser cremado com este equipamento, uma vez que ele pode explodir na alta temperatura da câmara de incineração. Em seguida, o corpo é direcionado para uma sala refrigerada, onde permanece por no mínimo 24 horas. Após esta etapa, o caixão é levado para a incineração, sem as alças e os vidros. Este processo dura em média de 15 a 30 minutos e o corpo é exposto a temperaturas muito altas, que podem chegar a 1200 graus. Este calor intenso faz com que o corpo passe do estado sólido para o gasoso, transformando-se em seguida nas cinzas. Neste momento, tudo é consumido: corpo, roupas e caixão. Após esse período, é comum que ainda fiquem alguns fragmentos de ossos que não são consumidos pelas chamas. Normalmente, o crânio mantém a sua forma mesmo após a incineração. Quando isto acontece, esses restos mortais são quebrados manualmente e em seguida triturados através de um processo chamado de moagem, formando as cinzas. Atualmente no Brasil, o valor do procedimento varia bastante.
a depender da cidade ou crematório onde será realizada. Contudo, observa-se que o preço fica entre R$ 2.500 a R$ 10.000 para ser realizada. Em comparação com um funeral tradicional, a cremação pode ser consideravelmente mais barata. A morte é uma experiência muito difícil e até traumática, mas apesar disso, é uma certeza que todos nós temos. É muito doloroso perder um ente querido. O processo de aceitação da separação é demorado e o luto é necessário para que possamos voltar à vida normal e reaprendermos a viver sem aquela pessoa amada. Diante da morte, é comum na maioria das culturas e religiões que se façam rituais em homenagem àquele ente querido. No Brasil, a forma mais comum de ritual fúnebre é o enterro, mas como vimos, a cremação tem sido cada vez mais aceita pelas pessoas. Nosso país é predominantemente cristão e a aceitação da cremação por parte do cristianismo certamente contribui para a elevação da procura por este ritual. Com o aumento da demanda por cremações, é comum que surjam muitas dúvidas e até alguns mitos e medos. Mas, como vimos, a cremação é um processo muito simples e rápido, e além de ser um ritual fúnebre mais antigo do mundo, ainda é mais economia e muito mais sustentável, reforçando a sua contribuição para o meio ambiente. Percebemos que, num mundo em que a preocupação com o meio ambiente é cada vez maior, a cremação se torna uma alternativa para a preservação do nosso planeta. Este é um ponto muito positivo, sobretudo para as pessoas que elegeram a sustentabilidade como um padrão em vida. Além disso, quando olhamos numa perspectiva de longo prazo, percebemos que optar pela cremação resultará em custos muito menores, sobretudo no que envolve a manutenção, já que as cinzas não precisam obrigatoriamente ficar no cemitério. Este é um grande diferencial quando falamos sobre os sepultamentos, já que obrigatoriamente os corpos precisam ser enterrados num cemitério. De modo bem diferente, a urna com as cinzas podem ser deixadas em qualquer lugar, mesmo em casa. Ainda é muito comum que as pessoas misturem as cinzas com algumas sementes, transformando-as em árvores, perpetuando assim a lembrança da pessoa amada. Ou seja, há inúmeras opções do que se pode fazer com as cinzas, diferentemente de quando o corpo está em um cemitério. Apesar de tudo isto, o custo com funerais, independentemente se o corpo for sepultado ou cremado, são muito altos. Nem todas as famílias dispõem de uma reserva de emergência suficiente para arcar com todos estes custos, o que torna o momento da morte muito mais difícil. Diante disso, se torna altamente necessário contar com todo o apoio de uma assistência funerária e escolher antecipadamente um plano funeral para proporcionar mais tranquilidade em uma das horas mais dolorosas da vida. Gostou do vídeo? Dê um like, se inscreva no canal e fiquem na paz de Deus.